Eu me maravilho com as coisas que Deus fez e faz, inclusive você e eu e tudo que existe no mundo. E a ciência verdadeira aproxima cada vez mais o homem de Deus. E o grande cientista cientista Pasteur, ele disse que a pequena ciência afasta o homem de Deus, mas a grande ciência aproxima. Era um homem temente a Deus, um grande cientista, e hoje nós queremos dar continuidade, além da ciência, que aproxima o homem de Deus. E eu tenho dito aqui que eu me maravilho com algumas moléculas. A clorofila, por exemplo, eu já disse em outro programa, que é uma molécula admirável, que você aprendeu na escola, que dá cor verde aos vegetais, está lá nos cloroplastos, e através da clorofila faz a fotossíntese. E eu tenho dito aqui que a fotossíntese é um verdadeiro milagre de Deus, porque a planta pega água e sais minerais, que é chamado seiva bruta, que vem lá pelas raízes, pega o CO2, que é um gás que nós eliminamos pela respiração, pega a luz solar e faz comida para nós, faz toda a biomassa do planeta Terra. Isso é fantástico, é maravilhoso. Mas eu me maravilho também com as proteínas. Observe aqui que esse cidadão aqui é você e eu. E se tirar os 70% de água que consta no nosso corpo, o que sobra, a maioria, mais de 50%, são proteínas. Então, mesmo sem querer te ofender, a verdade é que você é constituído basicamente de duas coisas: água e proteína. Logicamente, a água que tem em você é muito semelhante à água que tem em mim, e a mesma água também que tem num jabuti, numa onça, num peixe, é uma água. Agora, as proteínas que tem em você, elas são totalmente diferentes, né, das minhas proteínas. Isso é maravilhoso. E a forma com que existe essa diferenciação entre eu e você, entre as moléculas de proteínas que constituem você e eu, também é um processo maravilhoso que me aproxima de Deus. E eu me curvo diante dele e falo: louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A conclusão verdadeira é que nós somos constituídos basicamente de água e proteína. Agora, toda proteína, ela é uma macromolécula, é uma molécula gigante. Ela é constituída de moléculas menores, chamadas aminoácidos ou ácidos aminados. Por quê? Muito simples. Porque ela tem um radical. O aminoácido tem um radical chamado amina, que é o NH2, e tem um radical ácido, que é o COOH. Todo aminoácido ou ácido aminado tem esses dois radicais. Agora, notem o seguinte: existe apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos. Guarde essa informação. 20 tipos de moléculas diferentes. E aqui nós estamos colocando os 20 tipos de aminoácidos que existem no mundo inteiro. Se você pegar uma cobra e extrair os aminoácidos, você vai encontrar só esses 20 tipos. Pode ser até que falte um ou dois, se ela está desnutrida, né? Talvez tenha 17 ou 18. E tem os nomes deles, também um nome complicado: arginina, triptofano, lisina. Todos nós somos constituídos desses aminoácidos. O mundo inteiro é assim. Você ouviu falar que o chuchu não tem proteína? Mentira. Todo ser vivo tem proteína, um pouco mais, um pouco menos, mas tem. Então, repito, insisto, para que você entenda, porque isso é maravilhoso. Todo ser vivo, vegetal, animal, eles têm esses aminoácidos, não tem jeito. Se você pegar qualquer animal, uma foca, ou você pega um elefante, ou você pega um inseto, eles têm proteína. E quais são os aminoácidos que constituem o inseto? O jabuti, a onça, um macaco, o homem. São esses aminoácidos aqui que nós falamos, esses 20. Então, agora, por que você é tão diferente de mim? E por que você é diferente de uma onça e etc, etc? Por que a tua proteína é diferente da minha? E olha que as proteínas, elas são fundamentais. Você tem
Por exemplo, a queratina é uma proteína sua, das unhas, dos cabelos. Você tem queratina nos teus cabelos. Você tem melanina na pele. Você tem hemoglobina no teu sangue. Você tem na insulina que é produzida nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas. A insulina é uma proteína. E todas elas, você tem a albumina também, que é importante, o colágeno é uma proteína das tuas cartilagens. Então, essas proteínas são diferentes em você. Tua melanina é diferente. O negro tem mais melanina. A única diferença entre o negro e o branco é a quantidade de proteína na pele, melanina. Isso protege o negro mais do sol do que nós brancos. Essa é a única diferença. E o preconceito racial é uma grande ignorância. Mas nós não estamos falando nesse momento de preconceito racial. Nós estamos falando de proteínas que são diferentes. Agora escutem bem, e nós vamos escrever aqui. Mudando-se a ordem da cadeia proteica dos aminoácidos, muda totalmente a proteína. Ou seja, se você coloca o triptofano na frente da arginina, depois você põe duas lisina, e depois você coloca mais um outro, e você a isoleucina, e depois você inverte ou troca um deles, a proteína mudou totalmente. Então, na realidade, a diferença entre a proteína tua e a minha, a cor dos meus olhos, que é um pigmento proteico, meu tipo de cabelo, de pele, as minhas diferenças entre eu e você, justamente porque os nossos aminoácidos são diferentes na cadeia proteica, a sequência deles. Então, é uma especificidade da proteína. Mudando-se a ordem dos aminoácidos, muda-se totalmente a proteína. Isso nos permite ter um universo de proteína apenas com 20 tipos de combinações diferentes entre os aminoácidos. Se você não precisa ser muito inteligente, mas de média inteligência, com certeza você vai te falar assim: louvado, engrandecido seja o nosso Deus que fez os céus e a terra e os aminoácidos e as proteínas. Ou seja, é muito nobre, bonito, grande, construtivo esse raciocínio, essa fisiologia das proteínas para a gente não engrandecer o nome do Criador. Por isso esse programa evidencia a ciência junto com os princípios bíblicos que são tão nobres como a ciência. E repito o que Pastor falou: a verdadeira ciência aproxima o homem de Deus. E este programa tem esse nobre projeto e meta e propósito de aproximar você do Senhor, do Criador. Adore ao Senhor que te fez a imagem e semelhança dele e fez bem feito. Agora, notem o seguinte: esses aminoácidos que encontram na nossa alimentação, eles seguem uma sequência, como eu disse. Na tua digestão, aliás, vamos imaginar que eu e você, nós vamos ficar 2 anos numa sala se alimentando dos mesmos alimentos. Você come queijo, eu como queijo, você come soja, eu como soja, você come um bife, eu como bife, as mesmas coisas. E nós temos, então, os mesmos aminoácidos. Então, nós vamos continuar sendo diferentes. Talvez o grupo sanguíneo seja AB, o meu seja B, talvez você seja do grupo O positivo, eu sou RH negativo, talvez você seja mais branco do que eu, não mais branco do que eu, não tem jeito, só ser o albino. Mas imagina, você vai ter pelos diferentes e cabelo diferente, unhas diferentes, a posição da orelha diferente. Então, nós continuamos sendo diferentes, justamente porque tem outra molécula que eu sou apaixonado pelo Deus que a fez, que são os genes que você aprendeu na escola, que é o DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, eu falei aqui que a clorofila, começamos falando dela, é uma molécula maravilhosa. E depois nós falamos das proteínas, que é algo sobrenatural. Como que 20 aminoácidos podem formar todos os 8 bilhões de pessoas no planeta Terra com proteína diferente? E isso é fantástico. Mas mais fantástico que tudo isso ainda é que essa sequência de aminoácidos ela é comandada por uma molécula pequenininha que é o gene, é o DNA.
E esse DNA está lá no núcleo da tua célula, nos cromossomos. E eles vieram lá do óvulo da tua mãe, do espermatozoide do teu pai, se uniram, formaram o zigoto, o ovo, e começou a mitose, a multiplicação, a embriogênese, e formou um embriãozinho, formou você, com características diferentes, porque os genes que te constituem são diferentes. E este gene que está no núcleo, nos cromossomos, ele manda um código chamado código genético que vai lá para os ribossomos nas células. E essa passagem através da carioteca, que é a membrana do núcleo, e vai até o ribossomo, é uma viagem grande. E é uma molécula chamada RNA mensageiro, porque ele leva a mensagem do código genético. E quem descobriu essa sequência, este código genético, foi Watson e Crick, dois cientistas americanos que ganharam o prêmio Nobel da medicina porque descobriram, né, o código genético. Isso é maravilhoso. Se você estudar o código genético, o RNA mensageiro, o RNA transmissor, o ribossômico, e tem toda uma sequência que não é uma aula de biologia nem de genética, não temos tempo para isso. Mas pare um pouquinho e vai lá estudar um pouquinho do código genético e você vai ficar maravilhado como que essa molécula tão pequena dá ordem ao ribossomo, que é uma fábrica de proteína, para colocar a sequência certa do aminoácido. E por que essa sequência? Porque você precisa dessa proteína. Observe quando você toma sol, dá um grito no sistema nervoso central, olha, o sol está machucando a pele, tem que produzir melanina para proteger, e você vai ficando mais bronzeado, mais escuro, porque é uma proteção para que o sol não machuque a tua pele. Isso é o gene que dá ordem. Então, existe uma consonância do sistema nervoso central com a genética, com os ribossomos, com os cromossomos, com a proteína, que é maravilhoso. E este programa tem evidenciado a grandeza do Senhor. Agora, diante de tudo isso, observe que esse maravilhoso Deus está disponível para todos nós. Se você busca, ele se deixa achar. E olha, eu acho um desperdício essa oportunidade das promessas do Senhor estarem sobre a tua vida e você não usufruir dessa grandeza. Nós temos repetido aqui um versículo que Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus tem bons pensamentos sobre nós. Ele quer que a gente não pereça, mas que tenha vida eterna. E nos deu o Filho amado dele, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, ressuscitou para que você possa chegar à vida eterna. E os padres dizem, e os pastores também, e é uma verdade, e isso está na Bíblia, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que você sinta o maior e o pior dos pecadores, Deus ama você. Ele ama primeiro. Você ama a Deus, mas Ele te amou primeiro. E tem todo um resguardo, uma proteção para aqueles que buscam o Senhor. Então, esse Deus grandioso, que fez céus e terra, a clorofila, que fez o ribossomo, que fez a célula, que fez o embriãozinho, que fez a transmissão genética dos genes até os ribossomos, que organiza as moléculas de proteínas numa sequência certa que você necessita, que faz a insulina, que faz a hemoglobina, que faz a albumina, a queratina, que faz todas essas proteínas que são necessárias para o teu corpo, o colágeno, para que as tuas articulações funcionem bem. E eu louvo a Deus por isso. Esse é o Deus que está disponível para aqueles que o buscam. Eu quero lembrá-los que tem uma promessa do Senhor da vida eterna. E esse programa tem evidenciado que aos 100 anos, quem sabe 101, 102, você vai morrer. E eu também. E não vão virar pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E olha, e dessa vida não se leva nada. Você nasceu sem nada, e você vai morrer sem nada, você não vai levar nada, e entre o nascimento e a morte, observe que você lutou muito. O carro novo, o tênis novo, pagar boletos, e a vida não constitui isso. Preserve aquilo que é nobre, invista naquilo que é nobre,
Ame a você mesmo, ame o teu próximo, viva bem, curta a vida, tenha paz que excede entendimento, que só Deus pode dar, os frutos do Espírito Santo que está em Gálatas 5, que você precisa. Você não precisa de amor? Não precisa de paz? O mundo nosso não precisa de alegria? Não precisa de mansidão? Não precisa de domínio próprio? Como nós precisamos de domínio próprio? Domínio próprio é aquilo que você tem vontade de fazer coisa errada, mas você não faz. Às vezes você tem vontade de dar um pé de ouvido num cidadão que está falando borracha, mas você não dá, porque você tem domínio próprio. E só tem esse domínio próprio quem tem o Espírito Santo. E se você quer o Espírito Santo, é só pedir e cultuar a Deus. Leia a Bíblia, é um livro maravilhoso. Vai lá em Atos 10, tem um cidadão chamado Cornélio, que era romano, era um centurião romano, nem israelita ele era. Então, aos olhos do povo de Israel, o Espírito Santo não poderia estar com Cornélio, mas um anjo aparece para Cornélio, porque o cara era bom, o cara orava, ele dava esmolas, e um anjo chegou para ele e falou: Cornélio, tua oração chegou até os céus, você foi ouvido, e um anjo vai falar com Cornélio. Por que um anjo não pode falar com você? Ou você acha que você é pior que Cornélio, ou não merece? Deus está disponível para aqueles que o buscam. E tem passagens e passagens na Bíblia que os anjos aparecem e falam. Vai, Daniel, capítulo 10 do livro de Daniel, você vai ver que Daniel tem um encontro com um anjo que ele perde as forças pelo poder de Deus. Gideão está trabalhando, malhando o trigo, vem um anjo e fala com Gideão. Você conhece Estevão, está em Atos 7, se eu não me engano, ele está sendo apedrejado, os céus se abrem e ele vê o céu aberto e o Cordeiro de Deus sentado à destra do Deus Pai. Que imagem bonita! Você não precisa estar sendo apedrejado como Estevão para poder ver o céu aberto. Então, busque ao Senhor, busque o sobrenatural de Deus. Esse mundo natural que você vive é ótimo, é bom, mas você deve buscar um pouco mais além. Aliás, esse programa usa a ciência um pouco mais além para você caminhar um pouco mais além. Buscar as virtudes, as grandezas do nosso Deus Criador, que fala com os homens. Jeremias 33, 3, invoca-me, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, meu querido amigo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está disponível. Os anjos do Senhor são movidos a gasolina e você precisa deles. E a gasolina dos anjos é a tua oração. Sem a tua oração, os anjos não movimentam. Mas quando você fala: Senhor, coloca teus anjos na minha casa, com os meus filhos, com minha esposa, talvez você não veja, mas Deus coloca seus anjos lá. E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que veem anjos e também vê demônios. O mundo sobrenatural está disponível para aqueles que o buscam. Existem milagres, existem sinais, existem prodígios. Em Mateus 10, versículo 8, Jesus dá uma ordem para você. Ele fala: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então é fundamental que você busque ao Senhor, porque você foi feito à imagem e semelhança dele e fez você bem feito, mas foi feito para ser um adorador do Senhor. Eu quero abençoá-lo em nome de Jesus, declarar a soberania de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o rosto. Até o nosso programa Além da Ciência, toda quarta-feira, 20 horas, eu te espero. Tchau, tchau. Olá, Barretos. Lembrando a você sobre a Marcha para Jesus, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã, partindo da Praça da Primavera para a Estação Cultural em Barretos. E o trajeto é formidável, uma reta. Partindo ali da Praça da Primavera, nós desceremos a Rua 18 com muita alegria e participação de todos, indo diretamente para a Estação Cultural, passando ali pelo centro, pelos calçadões, onde vamos orar. Vai ser fantástico, uma festa para o Senhor Jesus. E lá no encerramento, na Estação Cultura, nós teremos uma linda praça de alimentação. Teremos shows, teremos encerramento, louvores, danças
e eu conto com você.